Nos corredores silenciosos do Vaticano, algo importante acaba de acontecer. Algo que pode moldar o futuro da Igreja Católica. O cardeal Raymond Burke, renomado defensor da tradição, conversou recentemente diretamente com o Papa Leão XIV. O que eles discutiram? O futuro da missa tradicional em latim. Os comentários recentes de Burke já provocaram debates dentro da Igreja. Poderia este ser um ponto de virada para a liturgia? Por meses, os católicos que amam a missa tradicional têm observado de perto. Muitos se perguntaram: o Papa Leão XIV manteria as restrições impostas nos últimos anos ou abriria um novo capítulo? Para alguns, sua eleição foi um sinal de esperança, uma chance de curar a divisão que cresceu ao longo do tempo, especialmente depois que regras rígidas dificultaram a participação de muitos católicos. A forma mais antiga da missa, frequentemente chamada de Missa dos Séculos, alimentou ainda mais a esperança quando o cardeal Burke, uma das vozes mais respeitadas da Igreja, deu ao Papa Leão uma calorosa recepção. Será que as coisas realmente estão prestes a mudar? Nos bastidores, começaram os sussurros sobre uma possível mudança, talvez até mesmo uma restauração. Não é de surpreender que especialistas e observadores da Igreja tenham expressado opiniões bastante divergentes sobre o histórico do Papa Leão em relação à liturgia. Alguns acreditam que ele tem um profundo respeito pela missa tradicional em latim e pode estar pessoalmente ligado a essa antiga forma de culto. Outros dizem que ele está mais alinhado com as reformas modernas introduzidas na esteira do Concílio Vaticano II. Mas além de toda a especulação, um fato importante se destaca. O Papa Leão parece disposto a ouvir. Em uma época em que as decisões da Igreja são frequentemente anunciadas por canais cuidadosamente controlados e a transparência pode parecer limitada, essa abertura é significativa. O simples fato de cardeais conhecidos por seu apoio à liturgia tradicional, como o cardeal Burke, terem podido falar diretamente com o Papa, já é um sinal. Mostra que as vozes do setor tradicional da Igreja não estão sendo ignoradas. É nessa atmosfera de serena esperança e profunda reflexão que o cardeal Burke decidiu dar um passo à frente novamente. Suas ações recentes não se limitam à forma como a missa é celebrada. Elas abordam algo mais profundo. A questão de como a Igreja se vê, suas raízes e sua identidade. A disposição de Burke em se manifestar mais uma vez demonstra a gravidade do momento e os altos riscos. Foi o próprio cardeal Burke quem confirmou ter conversado pessoalmente com o Papa Leão XIV sobre o futuro da missa tradicional em latim. Essa conversa privada é extremamente significativa. Por um lado, dá esperança a muitos católicos que amam e mantêm uma profunda devoção ao antigo rito romano. Para eles, é um sinal de que suas preocupações estão sendo ouvidas no mais alto nível da Igreja. Por outro lado, esse tipo de apelo direto também suscita preocupações entre as vozes mais progressistas no Vaticano, especialmente em lugares onde as liturgias modernas desfrutam de forte apoio e são consideradas o caminho a seguir. Apesar da ausência de declarações oficiais do Vaticano, a decisão de Burke de se manifestar abertamente causou comoção. Recentemente, ele fez um discurso em vídeo em um evento especial em Londres, marcando o 60º aniversário da Sociedade da Missa em Latim. Durante seu discurso, o cardeal Burke deixou claro que havia dirigido um apelo sincero ao Papa. Sua mensagem foi tanto um apelo respeitoso quanto uma posição firme. Ele pediu ao Papa Leão que restaurasse a dignidade e o espaço à missa tradicional, que ele descreveu como uma forma de culto que alimentou espiritualmente gerações de santos. Burke enfatizou que essa forma de liturgia não é apenas uma relíquia do passado. Ela continua sendo uma poderosa fonte de graça para muitos católicos hoje. E, no entanto, disse ele, ela está sendo cada vez mais marginalizada na vida da Igreja. Ao levantar essa questão diretamente com o Papa, Burke espera abrir a porta para uma mudança significativa,
uma que honre a rica tradição litúrgica da Igreja e, ao mesmo tempo, ofereça conforto àqueles que se sentem excluídos. O cardeal Burke não mediu palavras em sua mensagem. Ele expressou sua profunda esperança de que o Papa Leão seguisse os passos do Papa Bento XVI, especialmente no que diz respeito à restauração do respeito e da liberdade à missa tradicional em latim. Burke descreveu o tratamento atual da liturgia tradicional não apenas como uma mudança de política, mas como o que ele corajosamente chamou de perseguição interna dentro da Igreja. Segundo ele, isso não é apenas sua opinião. É o que muitos católicos ao redor do mundo sentem. Para aqueles que seguem a forma tradicional da missa, as restrições impostas nos últimos anos não se limitaram a decisões pastorais ou preferências litúrgicas. Muitos as vivenciaram como uma forma de hostilidade, uma rejeição de algo profundamente sagrado para eles. O cardeal Burke compartilhou essa preocupação diretamente com o Papa, instando-o a rever o Samorum Pontificum, o documento emitido por Bento XVI em 2007. Este concedeu maior liberdade para celebrar a missa tradicional. Mas Burke não parou por aí. Ele sugeriu não apenas restaurar o que foi estabelecido pelo Samorum Pontificum, mas para ir mais longe, construindo sobre a visão de Bento XVI de uma igreja sábia e pastoral, enraizada na tradição, mas aberta à unidade. Para Burke, este momento não se trata apenas de liturgia. É um chamado para retornar à tradição, ao cerne da vida eclesial. Uma tradição que tem sido frequentemente ignorada por aqueles que atualmente orientam a política litúrgica. Ele também criticou duramente o Creme Tradicionalista, o documento publicado durante o papado de Francisco. Ele reduziu significativamente o acesso à missa tradicional em latim. Desde o início, Burke considerou o documento profundamente preocupante. Ele questionou não apenas sua validade legal, mas também seu espírito, sugerindo que ele fazia mais para dividir do que para unir. Para ele, não se tratava apenas de uma questão de direito canônico ou normas da Igreja. Tratava-se da própria alma do culto católico. O cardeal Burke tem sido um dos críticos mais veementes do Creme Tradicionalista. O documento emitido pelo Papa Francisco limitou significativamente o uso da missa tradicional em latim. Ele o descreveu como um ato severo e revolucionário, levantando não apenas questões legais, mas também preocupações teológicas mais profundas. Em sua opinião, o documento colide com o próprio significado e propósito da tradição litúrgica da Igreja. Em vez de abordar as reais necessidades pastorais, Burke acredita que foi motivado por uma abordagem ideológica limitada à reforma, que criou mais confusão do que clareza. Como resultado deste documento, afirmou Burke, muitos bispos ao redor do mundo adotaram restrições severas, mesmo quando não havia necessidade real de fazê-lo. Essas medidas, argumenta ele, não ajudaram os fiéis, mas sim os prejudicaram. Em uma entrevista concedida há poucos meses, o cardeal enfatizou o profundo sofrimento suportado por muitos católicos por causa dessas mudanças. Para eles, a missa tradicional não é apenas um ritual antigo, mas um tesouro espiritual. É uma forma de culto que nutre inúmeras almas há gerações. Impedir que as pessoas tenham acesso a ela, disse ele, é tirar algo verdadeiramente bom e significativo, algo que continua a trazer vida e graça a muitos. E, em sua opinião, isso é feito sem uma razão sólida, baseada na doutrina ou no verdadeiro cuidado pastoral. Foi isso que o levou a falar diretamente com o Papa Leão. Burke espera que este novo pontificado permita um novo começo. Um novo capítulo, onde tradição e unidade possam andar de mãos dadas. E ele não está sozinho. Desde o início, suas preocupações foram compartilhadas por outros líderes respeitados da Igreja. Um deles é o cardeal Robert Serra, outro renomado defensor da liturgia tradicional. Ambos os homens foram dos primeiros a responder positivamente à eleição do Papa Leão, vendo nele
um possível caminho a seguir. Seu apoio inicial foi mais do que apenas gentilezas. Muitos interpretaram isso como um sinal. Talvez, apenas talvez, desta vez, algo real possa mudar. E não são apenas opiniões pessoais ou vagas esperanças. Para muitos fiéis católicos ao redor do mundo, o que acontecer a seguir terá um impacto profundo em como eles vivem e celebram sua fé. Outras vozes respeitadas na Igreja também se manifestaram. Um dos mais proeminentes é o bispo Athanasius Schneider, que fez um apelo público ao Papa Leão XIII, instando-o a reverter completamente o tradicionalismo. Para o bispo Schneider, as restrições impostas à missa tradicional em latim são mais do que meras regras injustas. São, em suas palavras, uma profunda injustiça contra uma parcela do povo de Deus. Ele acredita que essas limitações também representam uma rejeição da própria herança litúrgica da Igreja. Em sua opinião, esta é uma ferida grave na vida da Igreja, e a única maneira de curá-la, diz ele, é restaurar a plena liberdade ao que ele chama de liturgia de todos os tempos. Schneider não pede um tratamento especial, mas sim que a Igreja reconheça o valor e a riqueza de suas formas tradicionais de culto e permita que elas floresçam novamente. Ao mesmo tempo, continuam a surgir questionamentos em torno do próprio Papa Leão XIII. Alguns especialistas afirmam que, enquanto ainda era cardeal, ele celebrou discretamente a missa tradicional em latim. Outros negam categoricamente, afirmando que não há evidências de tal conexão. Até o momento, nada foi confirmado. Mas em última análise, a verdade sobre seu passado pode não ser tão importante quanto as decisões que ele toma agora. O que realmente importa é o caminho que o Papa Leão tomará em sua liderança. Ele atenderá aos apelos de cardeais, bispos e inúmeros fiéis católicos devotos à tradição? Ou continuará no caminho trilhado por seu antecessor, mantendo as restrições e divisões que causaram tanta preocupação? Esta é a pergunta que muitos católicos estão se fazendo agora. E não é uma pergunta pequena. De fato, pode se tornar o tema central de todo o pontificado do Papa Leão. A maneira como ele lida com o debate litúrgico, especialmente sua relação com a missa tradicional em latim, pode moldar não apenas a unidade da Igreja, mas também como sua liderança será lembrada nos próximos anos. Mas não se trata apenas de liturgia. Os riscos aqui são muito mais profundos. Eles dizem respeito à credibilidade de todo o pontificado do Papa Leão. Para muitos católicos, especialmente aqueles que se sentiram alienados ou mesmo feridos por decisões recentes, sua liderança representa uma oportunidade única de reparar o que outros, talvez de forma precipitada e descuidada, quebraram. A Igreja não é apenas um conjunto de doutrinas ou rituais. É um corpo vivo composto por pessoas, tradições e história compartilhada. Quando práticas antigas são descartadas ou postas de lado sem uma reflexão cuidadosa, o dano não é apenas simbólico, mas profundamente pessoal. Nos últimos anos, muitos católicos devotos da missa latina tradicional têm se sentido esquecidos. Alguns foram marginalizados, suas comunidades dispersas, suas liturgias restringidas ou realocadas com pouca explicação. Essas decisões foram frequentemente justificadas como necessárias para essa unidade, mas criaram divisão, traçando novas linhas entre o que é considerado aceitável e o que não é. Isso causou verdadeira dor espiritual. Agora, sob o papado de Leão, há esperança de que a Igreja adote um caminho diferente. Um caminho não de ruptura, mas de reconciliação. Um caminho que não apaga a tradição, mas a abraça como parte da identidade plena da Igreja. Se isso acontecerá ou não dependerá do que o Papa decidir fazer em seguida. Os próximos passos que ele tomar, sejam declarações públicas, documentos formais ou decisões internas silenciosas, terão enorme peso. Eles mostrarão ao mundo que tipo de líder ele pretende ser. Será ele um curador,
Alguém que alcança as partes feridas da igreja e oferece paz? Ou continuará no mesmo caminho de antes, permitindo que as divisões se aprofundem ainda mais? A resposta não apenas moldará o futuro da missa latina tradicional, mas poderá moldar a direção espiritual da igreja para uma geração inteira. Em tempos de confusão e convulsão cultural, muitos católicos buscam clareza, estabilidade e verdade. Eles não pedem tratamento especial. Pedem para serem vistos, ouvidos e acolhidos como parte da missão contínua da igreja. Se o Papa Leão escolher ouvir de verdade essas vozes, seu pontificado poderá ser lembrado como um tempo de restauração e unidade. Mas, caso contrário, o sentimento de perda e frustração poderá se espalhar ainda mais. É por isso que os próximos meses são tão importantes. Não se trata apenas de uma questão litúrgica. É uma questão de liderança, visão e da alma da igreja. E as próximas decisões que o Papa Leão tomar poderão repercutir muito além do Vaticano, em paróquias, seminários, famílias e corações ao redor do mundo. A Igreja Católica está numa encruzilhada. E em tempos como estes, quando no mundo está cheio de ruído, divisão e mudanças aceleradas, a Igreja é chamada a ser algo diferente, algo estável, algo enraizado. É isso que a missa tradicional em latim representa para tantos fiéis. Não se trata apenas de língua, música ou vestimentas. Trata-se de continuidade. Trata-se de manter viva a conexão com as gerações que nos precederam. Aqueles homens e mulheres que viveram vidas exemplares e agora são venerados como santos pela Igreja. Os mártires, aqueles corajosos que fervorosamente elevaram suas orações ao céu, meditaram devotamente nas mesmas escrituras sagradas e experimentaram a profunda conexão com o mistério de Cristo na atmosfera solene e reverente do antigo ritual religioso. Por muitos anos, essa forma de veneração foi o coração espiritual da comunidade eclesiástica e mesmo após as transformações do Concílio Vaticano II, perdurou com vitalidade. Nos cantos mais isolados e tranquilos, às vezes calorosamente acolhida, outras vezes dificilmente suportada, mas sempre profundamente valorizada por aqueles que descobriram em sua presença uma conexão com o divino, o imutável e a presença constante e imutável de Deus em nossas vidas. Nos últimos anos, as tentativas de suprimi-la geraram muita confusão, sofrimento e conflito desnecessários na sociedade. Jovens católicos, vindos de gerações posteriores ao Concílio Vaticano II, exploraram a liturgia tradicional e se maravilharam com sua profunda beleza, que lhes era estranha até então. Em vez de permanecerem presos a eras anteriores, esta nova e promissora geração decidiu adotá-la com entusiasmo e dedicação. Eles não tiveram a oportunidade de crescer junto com ela. Ela foi selecionada pela comissão de avaliação. Portanto, é essencial fazer a seguinte pergunta: por que deveríamos considerar como um dilema algo que desperta uma fé mais profunda, uma reverência mais intensa e vocações mais fortes e comprometidas com a causa? Por que consideraríamos restringir, questionar ou relegar a segundo plano uma cerimônia religiosa que foi fundamental na formação de figuras santas, resistiu ao teste do tempo ao longo de inúmeros séculos e serviu como um meio para aproximar as pessoas da divindade? Este é o desafio mais significativo e complexo que o Papa Leão enfrenta neste momento crucial de seu pontificado, não apenas em seu papel de guia espiritual e autoridade suprema da Igreja Católica, mas também em sua função de consolador e protetor das almas confiadas ao seu cuidado paterno e amoroso. Sua função primordial não é favorecer um grupo em detrimento de outro, mas sim reconhecer e compreender para onde o Espírito se dirige e se manifesta em sua totalidade. Naqueles lugares onde a cura é essencial e a construção da unidade é fundamental, é crucial não recorrer à imposição, mas sim promover a colaboração e a solidariedade baseadas na confiança mútua.
A Igreja não só precisa de mais políticas, como também requer uma maior dose de compreensão e empatia pelas diferentes realidades que a sociedade enfrenta hoje. E neste momento crucial, o Papa Leão se vê diante de uma oportunidade, possivelmente irrepetível em uma única geração, de alcançar a tão esperada unidade. Não se trata simplesmente de eliminar o que é considerado sagrado por certos indivíduos, mas de restaurar um ambiente inclusivo e respeitoso para todas as pessoas. A tradição enraizada na história e a reforma progressiva não precisam necessariamente ser concebidas como forças antagônicas. Quando geridos com prudência e discernimento, esses elementos podem coexistir em perfeita harmonia, contribuindo com nuances valiosas e enriquecendo significativamente a vida da Igreja, ao mesmo tempo que reafirmam ao mundo a natureza atemporal e constantemente renovada da fé católica. Neste preciso momento, o silêncio não pode ser interpretado como uma postura de neutralidade. Cada atraso na tomada de decisão, cada escolha adiada, ressoa tão alto quanto qualquer mandato oficial ou regulamento estabelecido. Portanto, o cardeal Burke, o cardeal Serra e o bispo Schneider resolveram levantar suas vozes, não para gerar discórdia, mas para impedi-la e, assim, impedir sua propagação. Suas vozes ressoam como eco distante de inúmeros fiéis católicos de diferentes cantos do planeta, que em silêncio solene abrigam essa mesma preocupação no fundo de seus corações, às vezes sem encontrar um espaço adequado para expressá-la e compartilhá-la com os outros. No entanto, além dos bispos e teólogos, são os fiéis comuns, as famílias comprometidas, os jovens adultos em busca de respostas, os idosos com sua sabedoria acumulada, os convertidos com suas histórias de transformação que aguardam com expectativa e esperança. Eles aguardam que você forneça uma explicação clara e detalhada sobre o assunto em questão. Eles esperam que a tão esperada paz seja finalmente alcançada na região. Eles anseiam por ouvir que seu profundo amor e apego à tradição não representam um fardo ou um fardo para a Igreja, mas sim um dom precioso que enriquece e fortalece a comunidade eclesial como um todo. Eles não desejam entrar em nenhum tipo de confronto. Eles desejam fazer parte desse grupo. Portanto, neste exato momento em que a atenção global está voltada para este assunto de importância transcendental, é inegável que todos os olhos estão voltados para a figura do Sumo Pontífice, o Papa Leão. Suas futuras palavras, suas próximas eleições e decisões não influenciarão apenas a configuração das políticas públicas. Elas fomentarão a construção de confiança dentro da equipe. Será feita uma avaliação para determinar se a comunidade católica se sente unida e apoiada, ou, ao contrário, percebe um sentimento de abandono e abandono. Se a tradição é valorizada e respeitada como um tesouro inestimável que enriquece nossas vidas, ou se, ao contrário, é percebida como uma força que limita nossa liberdade e criatividade, é um tema que desperta profunda reflexão em cada indivíduo. Este lugar sagrado é o centro de sua comunidade, o cerne de sua vida familiar e o pilar de sua crença religiosa. O que pode parecer uma questão menor na intrincada dinâmica dos escritórios do Vaticano é, na realidade, um componente essencial de seu sagrado e venerado lar espiritual. E quando sua integridade é comprometida ou questionada, a dor e a preocupação são sentidas profunda e significativamente nos corações daqueles que a habitam e a protegem devotadamente. Por essa razão, a possibilidade de recuperação e bem-estar é extremamente significativa e transformadora. O Papa Leão, com sua sabedoria e compaixão, poderia ser lembrado na história como o pontífice que conseguiu superar uma dolorosa divisão dentro da Igreja. Sua capacidade de acolher todo o seu rebanho, sem tentar apagar as diferenças, mas sim honrá-las, permitiu que a Igreja respirasse plenamente novamente, utilizando ambos os pulmões, antigo e novo, tradição e reforma, Oriente e Ocidente. Nos próximos meses,
as decisões tomadas pelo Sumo Pontífice poderão reacender velhas feridas ou, ao contrário, iniciar um processo de cura e reconciliação dentro da comunidade eclesiástica. Elas ou agravarão a tensão existente, ou, ao contrário, finalmente conseguirão estabelecer a tão esperada paz pela qual tantas pessoas rezaram. Esta não será uma tarefa fácil. Exigirá esforço e dedicação. No entanto, mais uma vez, a jornada rumo a uma liderança autêntica nunca é fácil. Exige muita coragem e determinação para tomar a decisão de mudar o curso de nossas vidas. Exige profunda humildade para estarmos dispostos a ouvir atentamente os outros e requer fé inabalável para confiar plenamente que a verdadeira unidade e harmonia entre as pessoas não são alcançadas por meio de dominação ou imposição, mas pela prática constante do amor incondicional e da compreensão mútua. Portanto, ao iniciarmos este novo capítulo, elevamos nossas orações por discernimento, iluminação e pela orientação divina do Espírito Santo para guiar a comunidade eclesial neste período de desafios e dificuldades. Pois o que está em jogo nesta situação vai além da simples liturgia que está sendo celebrada. É a própria essência do que significa fazer parte da comunidade católica, pertencer a uma família que valoriza e respeita o sagrado e compartilhar a fé em toda a sua amplitude e profundidade. O Papa Leão, em sua sabedoria e discernimento, está na encruzilhada de ter que tomar uma decisão importante. E neste exato momento, com todos os olhos fixos neste evento sem precedentes, o mundo inteiro está observando atentamente. Em última análise, neste exato momento, não se trata apenas do que aconteceu no passado, mas também do que o futuro reserva. Um futuro em que a unidade implica não apenas homogeneidade, mas também diversidade, e em que a preservação da tradição não é vista como uma ameaça potencial, mas como um pilar fundamental sobre o qual construir. O Papa Leão, neste momento crucial, tem a maravilhosa oportunidade de trazer esperança e reconciliação àqueles lugares onde a discórdia prevaleceu e a escuridão reinou sobre a incerteza. As decisões que tomarem nas próximas semanas serão consideravelmente mais eloquentes e significativas do que qualquer documento escrito. E para milhões de fiéis católicos em diferentes cantos do planeta, essas decisões podem representar o início de um processo de transformação ou o prolongamento de um período de ausência de respostas que causa sofrimento. Aconteça o que acontecer. Uma coisa é certa, e não podemos ignorá-la. O mundo inteiro observa atentamente cada movimento nosso, enquanto a Igreja, com fervor e devoção, está unida em oração constante, elevando súplicas ao Todo-Poderoso por orientação e proteção. Que esta verdade nos desperte, que nos purifique, que nos leve ao confessionário e depois ao altar, não com presunção, mas com gratidão e admiração. Não somos chamados a ser mornos, somos chamados a ser santos. E o caminho para a santidade começa com humildade, arrependimento e reverência. Recebamos a Eucaristia em estado de graça, com corações limpos e amor ardente. Então não será pecado, mas nossa salvação. Então não será julgamento, mas alegria. Então não será condenação, mas comunhão com o Deus vivo. Se este vídeo repercutiu em você, convido você a curtir e se inscrever no canal ativando as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Obrigada por me acompanhar até o fim desta jornada. Até a próxima, minha querida amiga. E que Deus te abençoe sempre.